Agora a gente vai ver um pouco sobre as propriedades dos expoentes e notação científica, que é um resumo bem interessante que esse livro faz, né? Já fez essa proposta de fazer essa revisão. Então, o interessante é que ele mostra um pouco do conteúdo do ensino médio e um pouquinho das coisas que ele está revisando do ensino fundamental. Então é muito bacana. Vamos seguir aqui com os porcaria dos expoentes. Porcaria não, esse assunto é importante, a gente já vem usando isso daqui desde sempre, né? Vamos ver se ele diz alguma coisa de interessante aqui. Essa seção 1.2 tu vai aprender como usar os expoentes para representar a multiplicação, e daí tem algumas propriedades. Vamos olhar direto para a tabela aqui, que a gente está mais acostumado, tá? Então, multiplicação com bases iguais. Tu tem b elevado a m vezes b elevado a n é igual a b, daí tu só soma os expoentes. Mantém a base, soma os expoentes. E ele te dá um exemplo. B elevado ao quadrado vezes b elevado à quarta potência. Tu vai ficar com b elevado ao quadrado, elevado a 2 mais 4, né, que dá 6. Então, elevado à sexta potência. Isso aqui é só um resumo, mas a gente vai resolver exercícios, né? Então não te preocupa, eu só estou olhando para essa tabela, mas tudo isso aqui a gente acabou de usar antes, né? Nesse livro aqui para conseguir chegar até aqui. Então, como o próprio livro diz, isso aqui é um resumo. Então vamos lá. Divisão, bases iguais, tu tem que tu pode escrever b na m menos o n. Então, nada demais, tá? A gente já usou isso. B elevado à quinta potência dividido por b elevado ao quadrado, tu faz b, mantém a base e faz 5 menos 2. Então aqui eu só estou olhando para para isso daqui. Aqui ele recomenda, tem o desenho para te representar, né, o que seria o b elevado à quinta potência, que é b, tu repete a base 5 vezes, tá? Então vai ter uma multiplicação aqui 5 vezes a tua base e a debaixo 2 vezes. Então tu faz simplificações e tu chegaria no mesmo b ao cubo aqui. Tranquilo, não tem problema, a gente vê. Essa daqui, b elevado a m elevado a n. Faz m vezes n, legal. Outra regrinha importante de guardar. Tu pode fazer desse jeito aqui para relembrar, mas eu não recomendo não. Vamos ver se tem alguma coisa importante aqui antes da gente ir para os exercícios. A vezes b elevado a m. Tá, a elevado a m, b elevado a m, legal. Quando tem um produto, tu eleva as duas partes, os dois fatores, né? Tá, tu tem uma potência aqui para uma fração, tu vai elevar tanto a parte de cima da fração quanto a de baixo àquele expoente, né? Então vai ficar o a elevado a m e o b também. Então, nada demais até aqui. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Assumir que o a e o b são números reais, o b é diferente de zero, porque tu pode ter divisão, aí tu não quer divisão por zero, tu tem que... Isso aqui tu tem que sempre destacar, né? Não, parece meio repetitivo, tu vê isso aqui, o b tem que ser diferente de zero, o autor está sempre chamando a atenção para esse tipo de coisa. Quando tu pode ter uma divisão, né, pelo b, daí tu tem que deixar claro que ele não pode assumir o valor zero. Parece repetitivo, mas é importante. E aqui nesse caso o m e o n representam números positivos inteiros, né? Em o que? Indication de propriedades dos expoentes, duas definições são usadas para simplificar algebricamente expressões. Então, qual a primeira definição? b elevado a zero e b elevado a menos n. Tá, b elevado a zero é 1. Qualquer número elevado a zero é 1. Então, tá aí. E b elevado a menos n é 1 sobre b elevado a n. Interessante, interessantíssimos. Então, essas duas aqui a gente vai usar tá aqui com bastante frequência. Legal, então são as regras. Vamos para cá, vamos para os exercícios que são mais importantes. Tá, da definição que b elevado a zero é
Isso é consistente com as propriedades dos expoentes. Por exemplo, se o b não é um número, não é zero, tá? Ele é um número diferente de zero, ele é um número real, e o n é um inteiro, então a gente teria que b elevado a n sobre b elevado a n é igual a 1, certo? Da propriedade que tu pega, quando tu tem uma divisão de mesma base, basta tu escrever a base e fazer o expoente do número que estava em cima aqui menos o expoente do que estava na parte de baixo, né? Vai ficar com b elevado a n menos n, que vai dar b elevado a zero. Então, é daí que sai que um número elevado a zero é igual a 1. Tá? Vai ficar com b n menos n, logo b igual a zero. E daí que a gente tira essa identidade aqui, né? Muito bem. O que mais? Da definição que b elevado a menos n é consistente com as propriedades. Vamos ver por quê. Aqui eu tenho b ao cubo dividido por b elevado a quinta. Como é que tu faz isso? Tu mantém a base. Tá? Aqui ele fez o desenho, ele representou, né? B ao cubo ele reescreveu como b vezes b vezes b. E aqui na parte de baixo ele repetiu 5 vezes a base, que é o que tu tem que fazer. Então tu fica com 1 sobre b ao quadrado. Muito bem. Então, que é a mesma coisa que b elevado a menos 2, né? Se tu seguisse a tua regrinha aqui, que tu subtrai o expoente, né? O de cima menos o 3 menos o 5, vai ficar com b igual a b elevado a menos 2. Então, 1 sobre b ao quadrado é igual a b elevado a menos 2. E daí que a gente tira essa conclusão aí. Muito bem, agora a gente chegou nos exercícios, a parte realmente importante. Temos exemplos. Ah, mas é um exemplo, não importa, a gente vai fazer, né? Então, exemplos. Exemplo 1. Eu acho que o exemplo eu marco, né? Eu boto EX1. O exemplo eu destaco. Tem um grau de importância um pouco maior. Vamos lá, então. Letra A. Hoje eu tô começando bem, hein? Hoje começamos bem. Nu. Muito bem. Menos 2 elevado à quarta potência. Isso aqui vai ser muito agradável de escrever, cara. Menos 2 elevados à quarta potência. E agora? E agora? Como é que a gente faz? Bom, agora é que a diversão começa, né? Realmente. Vai ser agora. Vai ser uma bela porcaria, meu. Pronto. Se organizou. Tá, menos 2 elevado à quarta potência. Aí por que tu não escreveu menos 2 aqui na frente do A? Aqui? Não, porque o padrão é esse. Tu coloca a letra A e embaixo na próxima linha e tu copia o enunciado. Porque às vezes o enunciado ele caberia na linha se não fosse o espaço ocupado pelo A e o parênteses aqui. Então se eu copiar na parte de baixo, daí boa parte das questões cabe dentro dessa linha aqui. Tá. Menos 2 elevado à quarta potência. Bom, é menos 2 vezes menos 2. Vamos colocar assim. Isso aqui é a mesma coisa que escrever. Youth, né? Deixa eu só... Vou copiar para não passar trabalho aqui. Ctrl C, Ctrl V. Tá? Então é vezes, tá? Tu só repete a base 4 vezes e faz essa multiplicação. Tem alguma regra que a gente precise seguir para resolver essa questão? Depois a gente vê na resolução, mas eu vou seguir o que é a regra para o expoente, né? O que significa ter esse 4 pequenininho aí em cima do menos 2? Significa que é para te repetir a base 4 vezes e fazer a multiplicação e multiplicar ela. Então, é isso que nós faremos. Vamos copiar isso daqui e colar aqui na linha de baixo e vamos seguir respondendo. Então, primeira coisa, quando o expoente é par, se aqui é um valor negativo, vai ser positiva a resposta, tá? Se o expoente for par e aqui dentro tiver um número negativo, a resposta disso vai ser positiva. Por quê?
Porque aqui, olha, tu vai multiplicar de 2 em 2, né? Primeiro tu vai fazer isso aqui, menos 2 vezes menos 2, um produto aí com... Tu tem a multiplicação aí de dois números negativos, se o sinal é igual, ou melhor, tu tem a multiplicação, o sinal dos números é igual, a gente já viu há muito tempo atrás, agora parece bastante tempo, né? Mas então, sinais iguais, a resposta disso aqui vai ser positiva. Então, 2 vezes 2 dá 4. E aí continua com a multiplicação aqui do resto. 4 vezes menos 2 vezes menos 2. Continuando com isso daqui, o que a gente vai ter? Bom, aqui eu vou fazer essa próxima, né? Vou fazer essa multiplicação aqui entre esses dois números. Então, números com sinais opostos, quando tu fizer a multiplicação, sinais diferentes, vai ser negativo a resposta. Então, 4 vezes 2 dá 8, então isso aqui vai ser menos 8. Eu devia estar colocando o asterisco de vezes, né? Mas eu acho que dá pra entender sem. Senão fica muito comprido as coisas. Bom, agora, de novo, chegamos aqui no final com dois números negativos, né? Então, o mesmo sinal, uma multiplicação, a resposta vai ser algo positivo. E que valor vai ser esse? Não sei. Espera até o próximo. Até o próximo aqui que eu já te respondo. Então, 2 vezes 8 dá 16. Então é isso. O sinal de menos aí foi-se embora. E ficamos só com 16. Então, menos 2 elevado à quarta potência é 16. Qualquer número negativo aqui, quando o expoente for par, a resposta vai ser positiva. Pelo menos isso para te ter uma noção, né? E não se perder. E quando o número for ímpar aqui, o expoente for ímpar, aí vai ser negativo. Simples assim. Mas é só tu seguir esse passo a passo aqui, fazer as multiplicações, que tu vai perceber isso, né? Quando é um número par de multiplicações para fazer, a resposta vai ser positiva, tá? E quando for um número ímpar, aí vai ser negativo. Muito bem, fizemos a letra A e vamos seguir, né? Porque o bom desse livro aqui é que ele tem muitas questões. Esse é o brilho dele. Então, primeiro vamos ver a solução da A, né? Não custa nada. Tá, ele só repetiu a base 4 vezes, fez a multiplicação e chegou em 16. Ótimo. Menos 2 elevado à quarta potência. Aqui tu já tem que tomar um pouco de cuidado. Esse parênteses aqui estava garantindo que era menos 2, tá? Então, esse sinal tá dentro, aqui tá junto com o 2, é menos 2 elevado à quarta potência. Neste outro caso aqui, já muda a situação. Aqui é menos 2 elevado à quarta potência. Já é bem diferente, muito diferente. Vamos colocar isso aqui em forma de colocar assim, né? Que eu não sei dizer o nome certinho, mas enfim, vamos escrever do jeito que tá no livro ali, bonitinho, né? Vou colocar o expoente aqui. Então, com jeito e com prática, é bem mais fácil inserir as equações, inserir fórmulas no Word do que foi no LibreOffice. Impressionante, eu achei que ia ser o contrário e não foi. Realmente, quem falou que era mais fácil trabalhar no LibreOffice mentiu pra mim. Eu assisti um vídeo aleatório do YouTube, a gente acredita em cada coisa que tem no YouTube, sabe? Então tá aí, aqui nesse caso é menos 2 elevado à quarta potência. Não é a mesma coisa. Aqui o botar entre parênteses garante que é tudo que está dentro do parênteses que vai se repetir 4 vezes. Aqui não, aqui é menos tudo essa coisa. Então do outro lado tu colocaria assim, ó, menos. Vamos abrir colchetes aqui. Colchetes é necessário ou parênteses já resolve? Colchetes eu acho. Aí eu não sei, né? A prioridade dos símbolos, mas talvez parênteses aqui. Então vamos botar o mais básico primeiro. Na dúvida, usa o mais básico. Então aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E tu repete, tu segue a regra que tu já aprendeu, né?
Se o expoente é 4, ele está te mandando repetir a base 4 vezes e daí tu faz a multiplicação, né? Aqui entre elas. Então, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Beleza. Nesse caso, o que vai acontecer? Olha bem que tu agora tem menos o que sair de resultado daqui de dentro, dessas multiplicações. O que vai sair daí? A gente já viu que é 16, né? Então não precisa nem perder tempo fazendo. Então nesse caso vai ser negativo, né? A tua resposta. Por conta que o menos aqui, isso aqui é um menos 1, que está multiplicando esse 2 elevado à quarta potência. Nesse caso ele não está junto aqui, incluído, né? Ele não faz parte da base que vai ser multiplicada. Só isso, só tem que prestar atenção nessas coisas. E qualquer coisa eu te explico, né? A gente, quando chegar nas questões ali, que tiver alguma dificuldade desse tipo, eu falo. Por exemplo, essa daqui, de novo, você mantém, né? Menos 2 elevado a menos 4. Aí aqui a gente vai ter que ver esse expoente aí, tá? A letra B vai dar menos 16. Ó, aqui ele fez questão de ressaltar que é menos 1 multiplicando 2 elevado à quarta potência. Então vai ficar menos 1 vezes a resposta, que aqui no caso é 16, né? Então tá. E a 3 aqui a gente já começa a usar a regrinha. Então, a 3 não, a letra C, né? Que ela é menos 2 elevado à quarta. Ele deixa separado? Não, ele fica junto, né? Fica bem coladinho o sinal de menos aqui com 2. É para confundir mesmo, né? Então a gente vai deixar também para se acostumar, tá? Então aqui eu tenho menos 2 elevado a... Aqui eu vou ter que botar entre parênteses para ficar, né? A menos 4. Bota o sinal de igual e vamos ver o que dá isso daqui. Vamos deixar ele do jeito que fica mais fácil. Pronto. Menos 2 elevado a menos 4. Como é que eu reescrevo isso? Porque isso aqui não está de um jeito agradável para a gente trabalhar. Então isso aqui é menos 1, tá? Que está multiplicando ali. Eu não preciso deixar explícito isso, tu já sabe. Mas é menos o que tiver aí. Só que 2 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 1 sobre... aqui eu vou ter que botar em parênteses para poder ficar na fórmula, né? 1 sobre 2 elevado à quarta potência. Aí eu já volto ali para te mostrar a regrinha, né? E tem coisas que tu vai ter que decorar. Eu já falei isso umas quantas vezes. Tem regras que tu tem que decorar e de tanto tu usar que você torna um negócio natural, tá? Então eu posso reescrever isso daqui dessa forma. E dessa forma fica mais tranquilo de entender o que está acontecendo. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a regra, né? Vamos voltar uma página aqui pra gente olhar de novo. Eu tenho que tirar o zoom aqui, senão não volta, tá? Qual regra que era essa? Era o expoente elevado a um valor negativo, o expoente negativo, né? Cadê você? Aqui, tá aqui, exatamente aqui. B elevado a menos n é a mesma coisa do que 1 sobre b elevado a n, que aí o 1 elevado a qualquer expoente aqui vai continuar sendo 1, né? Então é 1 sobre b elevado a n. E o livro te mostrou de onde é que isso veio, tá? O livro ainda fez questão de te mostrar de onde é que sai essa igualdade aqui. 1 sobre b elevado ao quadrado, no caso desse exemplo. Por que isso é igual a b elevado a menos 2? Então, o livro mesmo te mostra aqui, se tu tá tendo alguma dificuldade para entender. Mas no final das contas, é só memorizar isso daqui. Expoente negativo, tu pode reescrever como sendo uma fração igual a 1 dividido pela base elevado ao expoente. Então, é isso que a gente vai usar aqui para responder a C. Nossa, tem até a E ali. Tá bom, tem até a E. Tá? Então, se eu tenho isso daqui, o que eu vou fazer agora? Seguir resolvendo, né? Pô, não tem muito o que fazer. Aqui a gente já pode fazer um pouco mais rápido, né? Eu vou seguir copiando essas linhas para ter como referência, mas... Bom, 2 elevado à quarta, aqui a gente já
pode fazer direto, já responder. 2 à quarta é 16, né? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então isso aqui dá 16. Exatamente desse jeito. E qual que seria a resposta disso? Bom, já resolvi o que estava dentro dos parênteses aqui, já fiz o 2 elevado à quarta potência. Agora eu multiplico por menos 1 a minha resposta, né, o que está dentro dos parênteses aí. Então, para multiplicar por menos 1, basta sumir com os parênteses, vai ficar menos 1 sobre 16. E essa é a resposta para menos 2 elevado a menos 4. Tá aí, não tem muito mais o que enrolar. Vamos ver se está certa a nossa resposta, se a gente usou a regrinha do jeito certo. Então aqui de novo, ó, ele fez questão de deixar explícito que é menos 1 que está multiplicando 2 elevado a menos 4. E aí tu vai ficar com... Vou só fazer a conta, né? Pô, aqui ele fez, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar o 16. E aí no final das contas é menos 1 sobre 16. De novo, isso aqui é uma revisão, eu sei que a maioria que vai assistir isso daqui já viu, né, e já usou as potências, mas se eu tenho que resolver todas as questões, o que eu posso fazer, né? Eu tenho que seguir fazendo, resolvendo. Menos 7x elevado a zero. Importa quanto é o valor de x? Não, pouco importa. Qualquer coisa elevado a zero é 1. Na verdade importa, x não pode ser zero. Por quê? Porque aí tu teria 0 elevado a zero. Por que não dá certo? Olha só. O que é... por que dá 1? Porque tu está considerando que tu pode escrever como sendo a base elevada ao certo expoente, que nesse caso é o n, dividido por ela mesma, né? A base sobre a base elevada ao n também. Por isso dá 1. Então, tu vai ficar aqui com b n menos n, isso aqui vai dar 0, b elevado a 0, daí tu tira a identidade aqui que b elevado a 0 é igual a 1, né? Legal. Então tá aí, por que que esse x aqui não pode ser 0 então? Se esse x for 0, tu ficaria na parte de cima com a tua base, então elevado a um certo expoente lá, só que a tua base aqui seria 0 daí, né? Menos 7 vezes x, se o x for 0, já não dá certo, ficaria 0 na parte de cima, 0 na parte de baixo, esquece, não dá certo. Então x não pode ser 0. Essa é a nossa consideração aí para a letra D. Então o que eu vou ter aqui? Deixa eu copiar. Menos 7x elevado a 0. Menos 7x. Oh, coisinha linda, hein? Menos 7x elevado a 0. Pronto. Isso aqui vai ser igual a 1 desde que x seja diferente de 0. Deixa eu só colocar isso aqui para ficar do jeito certo. Pronto. Eu tenho diferente, eu nem sei se eu tenho diferente. X tem que ser diferente. Deixa eu ver se eu tenho esse símbolo aqui. Tá aí, não tem. Ai, ai, vamos mais em símbolos aqui, vamos ver se eu acho. Diferente. Tem aproximadamente diferente, mas cadê o diferente? Tem um aproximadamente diferente, não tão diferente. Tá aqui o diferente. Pronto. Inserir. Fechar. E o x tem que ser diferente de 0. São as condições aí. É a nossa condição, né? Vamos ver se a gente acertou. Importantíssimo. Verificar. Letra D. Tá? Menos 7x elevado a 0 é igual a 1. Muito bem. Porque b elevado a 0 é 1. Mas o meu b tem que ser diferente de 0. Minha base não pode ser 0. Logo, x não pode ser 0. Pronto, tá vendo? Tu tem que começar a tomar esses cuidados. Aí, que daí tu vai... É garantido que se tu tiver que resolver questões mais avançadas, tu não vai ficar preso nessas pequenas coisinhas aí. Que é o que prende muita gente, pra falar a verdade.
Então, letra E. Foi lá na casa do caçamba lá. O que é a letra E? Menos 7x elevado a zero. É isso, tá bom. Menos 7x elevado a zero. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Quer dizer que vai ser todo um trabalho miserável para ficar organizando essas coisas. Tá. Isso aqui é menos 7, que está multiplicando x elevado a zero. Então, x elevado a zero, a gente sabe que vai ser 1, né? Desde que o x seja diferente de zero. Então, isso aqui vai ser menos 7, como resposta. É isso. Só isso, simples assim. Aqui já começa a ficar um pouco repetitivo, né? Tu já resolveu as outras, tu olha para aquela dali e fala, só isso. Tá aí, menos 7 vezes x elevado a zero, menos 7 vezes 1, menos 7. Fizemos as questões do exemplo, que certo seria a gente olhar para elas e só ver como é que o autor resolve, mas pra gente treinar, a gente faz tudo que puder, né? Então, simplificar as expressões. Tá, vamos praticar. Vamos praticar. Essa questãozinha é uma questãozinha pequena, então eu coloco o parênteses aqui para indicar, né? Que é só uma coisinha pequena de prática. Menos 3 elevado ao quadrado. Nossa, essa vai ser difícil. Menos 3 elevado ao quadrado. Dessa vez é toda a base, né? É o menos 3 aqui que vai se repetir duas vezes, né? Vai ser ele vezes ele. Então, eu deveria copiar, colar a regra aqui. Tá, vamos fazer só algumas poucas vezes para ficar bem claro o que tem que acontecer. Isso aqui tem que ser menos 3 vezes menos 3. Por quê? Porque é o que manda esse expoente aqui. Tu vê um expoente aqui em cima, significa que ele está mandando tu repetir a base algumas vezes, né? Fazer a multiplicação entre essas repetições aí. E é só isso. Só isso. Repita a base tantas vezes, faça a multiplicação e tu vai chegar na resposta. Então, nesse caso é 2. Está mandando repetir a base duas vezes, multiplicar isso aqui e ver o que dá, né? Eu já falei para ti que quando tu tem um expoente par, isso aqui vai ser positivo, tá? A resposta vai ser um valor positivo. Então 3, e nesse caso aqui é fácil de ver, né? Porque é um 2, então é menos 3 vezes menos 3. Os sinais iguais, a resposta vai ser um valor positivo e vai dar 9, né? 3 vezes 3 é 9, tá aí. Simples assim. Agora, para 2, o que a gente tem? A gente tem que eu gostaria que ele fosse para baixo. Ele não vai, tem que dar Enter aqui para ele. Que coisa miserável. Então aqui já mudou, menos 3 ao quadrado. Então isso aqui é menos 3 elevado ao quadrado. Mas o que esse sinal de menos quer dizer? Ele quer dizer que é menos 1 vezes 3 elevado ao quadrado. E aí tu vai ter o quê? Menos 1 vezes 3 elevado ao quadrado é 9. Então vai dar menos 9. Menos 9. Eu botei 8 aqui. Pronto. Então é isso. Nada mais, nada menos. 3. Ai, tu não tá olhando o gabarito. De fato, essas questões aqui são um pouquinho mais fáceis. E a gente já vem fazendo tanta multiplicaçãozinha aqui. Dá pra deixar pra depois, tá? Então, menos 3 elevado a menos 2. Aqui já mudou a situação. Aqui é menos 3 elevado. Vou ter que escrever assim. Vou ter que abrir parênteses aqui para ele entender que é menos 2. E bota um sinal de igual. Então eu vou olhar o gabarito das duas primeiras ali, só para nós seguir. Ou olhamos a partir dessa daqui, que essa daqui vai ser um pouquinho mais difícil. Mas não muita coisa. O que dá para te fazer aqui? Dá para te reescrever isso como sendo menos, abre parênteses, 1 sobre 3 elevado ao quadrado. É isso que dá para te fazer.
né? Lembra da regra, tu vai ter que decorar, eu lamento, não posso fazer nada. A esse respeito. Pronto, já organizou. Então tu reescreve esse 3 elevado a menos 2 dessa forma. 1 dividido pelo 3 elevado ao quadrado, ou seja, a única coisa que tu vai sumir aqui, que vai desaparecer, é o sinal negativo. E vai ficar só 3 ao quadrado aqui. É só isso, nada de muito mais do que isso. Então o que, que vai dar isso daí? Copia para cá, para nós ter como referência. Cola aqui. Bom, esse 3 ao quadrado, tu sabe que é 9, né? Não preciso nem te dizer, isso aqui é 9. Tá aí. E agora? Bom, multiplica por menos 1, essa fração, tu vai ficar com menos 1 nono. É isso que é. Vamos ver? Essa daqui compensa olhar a resposta. Então vamos ver, a resposta vai estar aqui no cantinho, né, para baixo. Vamos tentar não pegar de todas, pegar só as 3 primeiras. Tá, é 9, menos 9 a 2, tudo bem. E menos 1 nono a 3, né? É exatamente o que nós temos aí. 9 menos 9 e menos 1 nono. E a 4? O que, que nós temos para 4? Vamos descobrir. 4 menos 8y elevado a 0. Essa daqui não vai ter esforço nenhum, né? Abre parênteses, fecha. Menos 8y elevado a 0. Vamos organizar tudo para ficar bonito. Vou botar o sinal de igual aqui para não jogar lá pro meio, lá, senão ficaria chato. Mas aqui ele já organizou, eu apertei de novo. Tá, pô. Tá, sai fora da fórmula aí. Tá, o que que é isso daqui? Y diferente de 0, isso aqui é 1, né? B elevado a 0 é igual a 1. Então, qualquer valor aí, qualquer base, menos o 0, óbvio, né? Vai ser 1. Então, 5. Isso aí só para testar se a gente tá prestando atenção. Aqui é menos 8 vezes y elevado a 0. Então, menos 8 que multiplica y elevado a 0. Oh, porcaria, hoje é o dia, hein? Então, vamos organizar essa parte. Vou colocar como fórmulas. Pronto. Isso igual a quem? Bom, y elevado a 0 vai ser 1. Então vai ficar só o menos 8 aí. Menos 8 vezes 1. Só vou pular esse passo, né? Mas tu entendeu o que está acontecendo aqui, né? Isso aqui vai ser 1 que multiplica menos 8. Só isso. Então vamos verificar essas duas. A 4 tem que ser 1 e a 5 menos 8. Vamos ver? E a gente já parte para a próxima página. Tá bom, 4 é 1 e a 5 é menos 8. Mais alguma coisa aqui nessa página? Absolutamente nada. Então podemos pular para a próxima. Exemplo 2. Usando propriedades dos expoentes. Muito bem. Isso aqui pode ficar bem difícil, cara. Na verdade, difícil não, mas bem trabalhoso de resolver essas questões aqui. Se o autor quiser complicar a nossa vida, ele pode, e com muita facilidade, na verdade. Tá? Simplificar as expressões, escreva a resposta final com expoentes positivos, apenas, com apenas expoente positivo, tá? Tudo bem. Se é assim que tu quer, vai ser assim então. X elevado ao cubo vezes x elevado à quinta vezes x elevado a menos 2. Tá. Essa é a letra A? É. Então, tudo bem, vamos escrever do jeito que ele quer. X elevado ao cubo vezes x elevado à quinta potência vezes x elevado a menos 2. Eu vou ter que botar entre parênteses. Eu vou ver se ele consegue jogar tudo isso aqui de uma vez só. Do jeito certinho, né? Vamos ver se eu selecionar tudo isso daqui.
Se ele faz o que eu preciso que seja feito. Tá, eu acho que ele meio que entendeu. Vamos ver. Vamos ver se o miserável entende. Ele entendeu esse pedaço, mas esse aqui não. Por quê? Porque a vida é assim, né? Vamos lá, se eu clicar aqui, se eu clicar de novo. Aí ele foi. Pronto. Tá aí. Bom, tu já entendeu que isso aqui é a base, tá? Tu mantém a base, como a base é a mesma, e só soma os expoentes. Nesse caso aqui. Então, tranquilo e sereno. Vamos lá. Tu vai ficar com 3 mais 5 menos 2. Só isso. Nada mais complicado do que isso, não é mesmo? Então, vamos selecionar tudo. Vamos botar na forma certinha. Cara, isso aqui pra fazer no LibreOffice ia ser um parto. Nossa. Então tá aí. X mais 5 menos 2. Então vamos copiar. Copiar tudo, né? Ter como referência. Na linha de baixo. Mas na linha de baixo, né? Não ali. Bom, o que eu faço? Somando isso daqui, 3 mais 5 dá 8, menos 2 dá 6. Então, vai ficar x elevado à sexta potência. Só isso. É expoente positivo? É. Então a gente está atendendo ao pedido, né? Que não pode ser expoente negativo. A gente não pode deixar entregar a resposta com expoentes negativos. Muito bem. X elevado à sexta, vamos dar uma olhada se a resposta está por aqui. Tá aí, simplificando. X elevado à sexta potência. A letra B. Y sobre 7 dividido por Y sobre 4. Não. Y elevado a 7. A potência dividido por Y elevado a quarta. Então, vamos escrever isso. Isso aqui vai ficar uma sopa de letrinha, né? Y elevado às sétimas potências dividido por... É a mesma base? É. Y elevado à quarta. Cadê o meu elevado aqui? Pronto. Fica feio desse jeito, né? Ainda bem que a gente tem como arrumar isso daqui. Se não, rapaz... Tá aí. Olha só que bonito. E agora? O que nós faz? Bom, tu sabe que a regra é... Se a base é a mesma, tu mantém ela e subtrai os expoentes. Faz o de cima menos o de baixo. Então vai ser y elevado, abre parênteses aqui, a 7 menos 4. Só isso? É bem simples, né? Só decorar a regra. Mas a gente já usa essa regra há tanto tempo. Já vem usando essas coisas. Que falar em decorar numa altura dessas do campeonato é meio um abuso, né? Mas bem, vamos lá. 7 menos 4. O que mais? É só fazer a conta, né? Cada dia ficar olhando pra... Olha o que será que vai dar. Não, copia, cola aqui e faz a conta. 7 menos 4 vai dar quanto? Vai dar 3. Então, é isso. Y elevado ao cubo é a nossa resposta. Vamos verificar a resposta? Vamos, porque a gente tem essa opção. Quanto é que deu? Y ao cubo. Muito bem. Aqui ele explica, tá? Ele provavelmente vai justificar por que ele está fazendo cada coisa. A gente também, né? Não estou fazendo avulso as coisas. Então, vamos lá, vamos seguir. B elevado ao quadrado elevado a menos 5. Tá bom. Complicou um pouquinho, né? Que nem eu disse, se o autor quiser colocar questões que são demoradas de resolver, ele coloque. Sem problemas. B elevado ao quadrado. Isso tudo elevado a menos 5, né? Menos 5. Eu espero que ele entenda. Mas aqui se ele mudar eu coloco entre parênteses as coisas. Deixa eu ver só esse pedaço aqui, se
se ele faz do jeito que eu preciso, sem mexer no outro lá. Puta que pariu, cara. Volta pra cá. Não. Ele tem que saber no que elevar. Então, paciência, né? Joga tudo pra cá. Vamos para cá, dá um enter. Pronto, tá, ele deixou dentro do... Deixou certinho aqui dentro dos parênteses, beleza. Então isso aqui vai ser igual a quem? De novo, olha só, nesse caso, a gente tá quase com a mesma coisa do expoente negativo. Na verdade né? O problema do expoente negativo. Cadê você? Tá aqui. Aqui temos o 3 elevado a menos 2. Tu só faz 1 dividido por esse número aí, só que o expoente agora vai ficar com sinal positivo. Saiu. Então vamos lá. Isso aqui é a mesma coisa do que 1 dividido por b ao quadrado elevado à quinta potência. Então, b ao quadrado elevado, não assim, meu bem, elevado à quinta, tá? A única coisa que mudou é o sinal aqui, que era negativo, e aqui vai ficar o sinal positivo. Vamos ver se ele faz isso aqui do jeito que a gente gostaria que ficasse. Dá um espaço aqui. Tu não. Tu não vai me sacanear, né, pô? Abre parênteses aqui de novo para indicar que é tudo isso daqui tá na parte de baixo da fração. Dá um espaço, pronto, foi, agora foi. Então era só incompetência minha mesmo. Vamos lá, 1b ao quadrado elevado à quinta potência, só isso. E agora? Bom, ainda tem outra regra, né? Que se tu tem tu tem a base elevada a um expoente, e isso tudo está elevado a outro expoente, tu só multiplica os dois. Então, basicamente, se a gente copiar isso daqui, der um enter aqui, vir para cá, colar, eu vou ter o que? B elevado a 2 vezes 5. Não. Nossa, que troço tosco. B. Pronto, obrigado. E aqui no expoente, 2 vezes 5. É isso. Ficou feio, mas esse é o espírito. Então, como tu tem um expoente, eu poderia ter feito direto aqui, né? Já ter ficado só o B elevado a menos 10 e depois só fazia, né? A gente nos próximos a gente vai ter tempo para rever essas coisas. Então, copia isso daqui, cola para cá, ter como referência. Então 2 vezes 5 dá 10. É feio, né? É feio, eu sei. Eu quero deixar isso aqui certo, mas essa porcaria não me deixa. Deixa eu selecionar tudo aqui e vou desativar. Obrigado. Então agora é 1 dividido por quem? Por B elevado à 10ª potência. É só isso que eu gostaria que ficasse bem organizadinho, para ficar fácil de ver, né? Pronto, é isso. 1 sobre B elevado à 10ª. E ele quer expoente com um valor positivo, né? Não pode ter expoente negativo na resposta. Então tá aí. Usamos duas regras para resolver a C. Vamos ver se acertamos. Tá aí, ó. 1 sobre B elevado à 10ª potência. Qualquer coisa que tu tenha de dificuldade nessas questões aqui, eu recomendo que use a ferramenta que eu mostrei lá, que é aquele notebook LN, que tá aí no canal. Joga o link desse vídeo aqui para dentro daquilo lá e pede para ele te explicar. Pede para ele refazer os exemplos que eu fiz e pede para ele criar outros exemplos para ti, com gabarito, né? E vai
treinando, porque tu vai usar isso daqui também. Às vezes eu sei que parece meio repetitivo, tá? Toda hora falando, esse assunto é importante, tu vai rever isso aqui é uma ferramenta que tu vai usar bastante no ensino médio e muito mais numa graduação. Então, por mais repetitivo que fique, é preciso que eu diga, né? Não tem como eu evitar de falar essas coisas. E aqui, agora a gente tem mais seis não, 3 questões para resolver, que são pequenininhas, né? Vamos colocar para cá, então é a 6. Engraçado, cara, o quão rápido que anda o livro da matemática comparado com as questões de física que eu tô resolvendo. Que negócio demorado aquilo. Tá, vamos ver aqui. Simplificando as expressões, escreva a resposta final com um expoente positivo, apenas com expoente positivo. Então tá bom. Eu tenho w elevado a sétima, w elevado a menos 3 e w e só o w, tá? Vai ser chatinho de escrever isso aqui. W elevado a sétima potência. Se eu colocar entre parênteses para ele entender que cada coisa é uma coisa, sabe o que ele faz? Só de teste. W elevado a menos 3. Vamos ver se ele vai fazer. Não se esqueçam que eu também estou aprendendo a usar, né? E aqui é só W, não precisa meter nada. É isso, só W. Então, vamos ver se isso daqui ele transforma bonitinho do jeito que eu preciso que fique. Ele faz, mas ele deixa entre parênteses. Aí se eu apago, ele exclui tudo. Não. Aí eu não gostei. W elevado a sétima vezes W. Se eu der um espaço, se eu deixar espaço, o que ele faz? W elevado a menos 3. O que tu faz aqui nesse caso, meu jovem? Ele joga pro meio, não tem problema, não é isso que me importa. Aí ele faz. Ótimo. É só isso que eu precisava. E vezes W. Então é só aprender a mexer na ferramenta. Só isso. Deixa assim. Aqui é W elevado a 1, né? O expoente aqui é 1, mas pra gente não importa muito. Então o que tu tem que fazer nesse caso? A base é a mesma, então tu mantém ela, é a regra, e soma os expoentes quando tu tem uma multiplicação aqui, né? Então se isso aqui vai ser W elevado a quem? A 7 menos 3 mais 1. Não te esquece que aqui em cima desse W o expoente é 1. Então é isso. Não tem nada muito interessante, né? É só isso. Então é isso. Que legal. O que eu vou ter aqui? Vamos só ver se eu vou precisar inserir o expoente, algum expoente difícil aqui. 7 menos 3 dá 4, mais 1 dá 5. Eu vou precisar. Então copia de novo. Cola aqui embaixo. E fazendo isso aqui, né? 7 menos 3 é 4, mais 1 é 5. Então esse é o expoente que ficou no final das contas. W elevado à quinta potência. 7 agora. O que nós temos para 7? T elevado a 11 dividido por T elevado à sexta potência. Vamos ver as respostas aqui. A gente não quer... Opa, tem mais coisa para praticar. Puxa. Rapaz. Então, W elevado à quinta, exatamente. Mas aí tu viu a resposta das outras. Pô, mas eu nem olhei, mas saber a resposta, tu vai chegar onde com isso? Tu tem que mostrar como chegar lá, né? O que adianta saber a resposta? Tá? T a 11, T a 6. Então, abre parênteses. T elevado a 11 dividido de novo T elevado à sexta potência. A quinta não, cara, sexta.
bota um sinalzinho de igual e vê o que que dá isso daí. Se tu tá vendo que os exemplos são assim, imagina os exercícios. Serviço que não vai dar isso daqui. Bom, nesse caso, qual é a regra? Mantém a base, já que ela é a mesma, e subtrai os expoentes. Então isso aqui vai ser 11 menos 6. T elevado, abre parênteses, 11 menos 6. Vai chegar um momento que eu vou começar a fazer isso aqui mais direto, tá? Eu só estou fazendo essas primeiras aqui, porque para quem não lembra das regras, não está muito acostumado, aí fica fácil de visualizar o que tu tem que fazer, o passo a passo, mas se eu for fazer todos os exercícios assim, a gente não termina esse conteúdo tão cedo. Então, vamos ver. 11 menos 6 dá 5, né? Deu o mesmo expoente da outra questão, mas é positivo. Então, é isso. Aqui deu w elevado à quinta potência, aqui deu t elevado à quinta. E agora vamos para 8, né? Essas aqui, como é um pouquinho mais complexa, a gente olha a resposta, tá? Ah, mas tu não tinha visto antes? Não, nem estava prestando atenção. Então, a 7t elevado à quinta também. Muito bem. Vamos para 8 aqui. Eu também não vi a resposta da 8. Nem adianta me cobrar depois. Ah, mas tu não viu? Não, não vi. Tá? P menos 4 e 2. Então, como é que eu vou fazer isso? P elevado a menos 4 elevado ao quadrado. Vamos ver o que que dá. Claro que joga pro meio, não tem problema. Mas foi certinho. Isso é igual a quanto? Bom, aqui tu sabe que basta multiplicar os expoentes, tá? Como é p elevado a menos 4 elevado ao quadrado, basta tu fazer esse 2 vezes o menos 4 aqui. E nesse caso a multiplicação, né? Ai, mas isso é muito chato. Não, é a regra, cara. A gente segue a regra, decora ela, guarda ela e faz. Então, 2 vezes menos 4 dá menos 8. Só isso? Só isso. Mais alguma coisa? Tem sim, porque tu não pode entregar a resposta com expoente negativo aqui, ele não quer. Então, tu tem que reescrever essa coisa. Vamos lá. Copia você. Cola pra cá para ter como referência. Então, p elevado a menos 8 aqui. Como é que tu faz? Primeiro tu copia o p elevado a menos 8. Copia você. Apaga aqui. Pronto. Isso aqui é 1 sobre p elevado a 8, né? Regrinha que a gente já aprendeu. Por isso que eu copiei o p aqui para eu poder só cortar e já ficar quase pronto. Então agora a gente transforma isso aí e vê se fica do jeito que precisa. Tá aí. 1 sobre p elevado à oitava potência. Legal? Então vocês vão verificar a resposta. E aqui pode parecer assim que eu não estou muito animado, né, a resolver essas questões. Mas é difícil, né? De estar tão animado assim. Tá aqui, 1 sobre p elevado à oitava, legal. Então tá aí a nossa resposta certa. Temos o exemplo 3 e temos mais a questãozinha 9 aqui para praticar nessa página. Mais alguma coisa a respeito das regras? Bom, a tabelinha, se a gente voltar nela e dar uma olhadinha, de leve, sim, de gratuita, ela já te mostra as coisas, né? Porque que aqui, por exemplo, a regra que a gente acabou de usar, que b elevado a um expoente, que tá, e tudo isso aqui, b elevado a m, tá elevado ao n, tu simplesmente multiplica os expoentes. Aqui ele te dá um exemplo do porquê isso é verdade, tá? Porque isso pode ser feito, ou disso funcionando, melhor dizendo, né? Então, aqui tu faz b elevado à quarta potência elevado ao quadrado, é a mesma coisa que fazer b elevado a 4 vezes 2, b elevado a 8. E aí ele te mostra, porque primeiro
tu faria o que está dentro do parênteses aqui, ó, se tu não vai fazer a multiplicação dos expoentes. Então, como é que tu faria isso? Bom, tu tem um 4 aqui em cima do B, tá mandando tu repetir a base 4 vezes. Então, se tu contar aqui, tem 4 Bs, ó, dentro do parênteses aqui. Beleza. Então, é isso que tu faria. Só que esse 2 aqui, ó, que tá fora de tudo isso, tá mandando tu repetir o que tiver dentro desse parênteses aqui 2 vezes. Então, foi o que tu fez aqui, ó. Repetiu 2 vezes o que tá dentro do parênteses. E aí, no final das contas, se tu contar aqui quantos Bs tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu pode reescrever essas multiplicações aqui de uma maneira mais compacta, que seria só mantém a base e copia aqui o número de quantas vezes ela se repete. Quantas vezes a base se repete? 8 vezes. Então tá aqui o expoente. E aí, tu sabendo das regras, tu sabe como sair disso daqui, b elevado à oitava potência, e chegar nessa coisa aqui, ó, nessa multiplicação. Então, tu sabe voltar. Então, são formas equivalentes de escrever a mesma coisa, né? E a regrinha é, multiplica os expoentes. Tá vendo? Tem a tabelinha, ela te mostra tudo do jeito que tem que ser. As coisas que a gente mais vai usar, as regras, são essas mesmo. Que é essa daqui do B é elevado a M, e aí tudo isso é elevado a N. Sempre a gente vai estar usando isso. Essa da divisão aqui, B a M dividido por B elevado a N. Então, meio que a gente vai gravar isso daqui sem querer, mas se tu ainda não entendeu, que é o meu ponto, né? Eu sei disso, esse vídeo aqui não é para quem já sabe isso daqui, não é para quem tem facilidade com a matemática, até porque por isso estou resolvendo todas as questões, eu não estou pulando questões que eu considero muito bobas ou que para mim já deu, sabe? Já foi o tempo de eu estar fazendo elas. Não, eu estou fazendo todas justamente por isso. Porque quem tem muita dificuldade, assim como eu tenho muita dificuldade com português, isso só os exemplos que o professor do curso que eu estou fazendo apresenta não são o suficiente para mim. Então eu tenho que buscar coisas fora, do mesmo jeito que as pessoas, por mais que para ti pareça simples essa questão e para mim só parece simples, porque eu já fiz tantas que eu já enjoei de fazer. Então só por isso para mim parece simples. Nunca foi na hora de aprender essas coisas aqui. Então eu vou fazer as questões quando for possível, assim. Essas regras, se tu não tá entendendo bem a regra, olha, decora. Primeiro de tudo, tu tem que saber ela decor. Ah, mas eu não entendi. Não importa. Como dizia um professor meu de física, se tu quer discutir um assunto, primeiro tu tem que decorar ele na tua cabeça. Tu tem que decorar o enunciado, para te ficar pensando sobre aquilo, para te contestar o que foi dito ali, tá? Primeiro tu tem que decorar aquele pedaço. Se tu quiser entender, se tu quiser discutir, não interessa. Tu vai ter que decorar aquele trecho. Então a mesma coisa eu digo para ti. Tu não tá entendendo isso daqui, decora essa igualdade aqui. E aí, quando tu fala assim, pô, legal, essa coisa de multiplicar expoente eu ainda não entendi. Mas tu sabe usar a regra, tu decorou ela, né? Então antes da gente passar para a próxima coisa, vai fazer o quê? Decorou a regrinha. Então tu tem, vou te apresentar um caso aqui, daí a gente começa a testar, baseado no que a gente já sabe. Se tu tiver, por exemplo, sei lá, 2 elevado, aqui eu vou ter que botar entre parênteses, né? Então eu tenho um valor aqui, 2 elevado ao cubo, não, meu bem, não desse jeito. 2 elevado ao cubo, e isso elevado ao quadrado. Tá? Aí tu começa a brincar. O que ele recomenda que tu faça? Que tu multiplique os expoentes nesse caso. Então tu ficaria com 2 elevado à sexta potência. Então isso aqui é igual a 2 elevado à sexta potência, né? Que seria o 3 vezes o 2. Esse é um jeito que ele está te recomendando de resolver a questão mais fácil, mais rápido, melhor dizendo. Então tu faria isso, né? Tu pode multiplicar os expoentes. Ah, eu não entendi a regrinha. Aí, a partir do momento que tu decorou a regra e que tu já consegue usar, tu começa a testar.
porque só o exemplo que ele te passou lá com a base, né, é uma variável, tu não tem, não é um valor que tu já está acostumado, então tu começa a colocar valores realmente ali e fazer as continhas para ver se tu vai chegar na resposta. Ah, mas é claro que tu vai chegar na resposta, porque isso já é usado, é uma regra que as pessoas usam há mais de 100 anos. É óbvio, para que eu vou ficar testando isso? Tu vai ficar testando até tu entender essa porcaria. Tu consegue compreender? Tu primeiro decora, mas aí tu não entendeu. Aí tu começa a usar uns exemplos mais simples para te começar a se familiarizar com isso e ver que vai funcionar e ver que sempre funciona. Uma coisa é alguém dizer para ti que funciona. Outra coisa é tu testar. E de novo, mas eu acho que para tal exemplo não ia funcionar. Pois bem, tu testa essa tua hipótese e vê o que acontece. Então, nesse caso aqui, se a gente fosse resolver isso com um pouco mais de calma, o que tu faria? Resolvo primeiro o que está dentro dos parênteses aqui. Primeiro caso, né? Então, 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8. É o que eu vou colocar aqui. E agora, isso ainda está elevado ao quadrado. Isso vai dar quanto? 8 elevado ao quadrado dá 64. Esse é um jeito. O outro jeito que ele te disse para fazer é fazer 2 elevado à sexta, né? Multiplica os dois expoentes. Que valor vai dar desse jeito? Oh, meu bem. Vai pro teu cantinho ali e resolvendo assim. Que o valor eu vou obter. Bom, aqui eu vou fazer com calma, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 4, 2, 5, 6, tá? Repete a base 6 vezes, né? É o que manda esse expoente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer as multiplicações. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. Opa, bom, 3 a mais aí. E 2 vezes 32, 64. Então, chegou na mesma coisa. Aqui tu já fez um progresso gigantesco, porque tu tentou, tu criou um exemplo por conta própria, tu decorou a regra, tá? Tu decorou a regra, tu sabe o que tu tem que fazer, mas tu não tá entendendo ainda. Mas muito bem, tu sabe a regra pelo menos, e agora tu começa a testar alguns exemplos para ver se ela funciona de verdade. Primeiro tu faz do modo tradicional, ou seja, primeiro faz o 2 ao cubo, para depois elevar isso ao quadrado, o que sair daqui de dentro, né, desse parênteses, aí depois tu eleva ao quadrado. Aí tu chegou em 64. Aí depois tu, não, então eu vou fazer pela regra. Então eu vou seguir a regrinha, o que, que eu tenho que fazer? Multiplica os expoentes, pode multiplicar. Então 3 vezes 2 vai dar 6. E tu só faz o 2 elevado à sexta potência. Quanto é que isso dá? Os mesmos 64. Aí nesse momento tu começa a aceitar a regra. Por mais que tu não tenha entendido, por mais que tu não saiba de onde é que ela saiu, quem é que criou ela, mas tu já começa a aceitar ela com mais facilidade, tá? Então é o que eu recomendo que tu faça nessas questões aqui. E a gente vai fazer um monte delas, né? Uma variedade grande dessas coisas. Eu nem olhei o livro pra frente, mas eu sei que a gente vai fazer um montão disso daqui. E aí, até o final desses exercícios, eu espero que tu já pode não ter entendido a regra, mas pelo menos tenha aceitado utilizar ela, tá? Ache algo normal utilizar, por mais que tu não entenda. Tem muitas coisas na física, por exemplo, que eu uso para resolver as questões, mas eu não entendo aquilo completamente. Eu uso a ferramenta, mas é meio assim, sabe, com um sentimento ruim, porque eu não entendo da onde sai. Eu sei que são coisas bem complexas, tem explicações que tu não tem como passar, né? Sem a pessoa ter uma base de matemática muito grande, uma boa compreensão da física também, para te tratar desses assuntos. Então eu uso a ferramenta, eu aceito que ela funciona e sigo a minha vida.
Talvez um dia eu tenha tempo de ir pesquisar essas coisas, mas por enquanto eu recomendo que tu faça que nem eu, só usa as ferramentas, aceita, testa. Na matemática é mais fácil, né? Tu ainda tem como testar algumas coisas aqui, ver, será que vai dar certo? Será que a resposta vai ser a mesma se eu seguir um caminho ou outro? Será que vai ser equivalente a resposta? E aí tu pode ir tentando. É a minha recomendação sincera. Então vamos seguir aqui, né? Porque aqui a gente já fez. Essa aqui é a 8. Vamos para o exemplo 3, né? Exemplo 3. Ctrl B. Vamos lá. Simplifica a expressão com expoentes. Tá. E a minha expressão é, é bem fácil de simplificar. No caderno isso aqui é trivial, né? Não preciso nem dizer que é brincadeira, né, cara? Fazendo no caderno. Agora aqui já é outros 500. O que demora é ficar colocando esses expoentes, essas coisas. Menos 3. Menos 2. Acho que isso aqui ele joga tudo de uma vez só. Menos 2 se eu deixar um espaço, né? Elevado a menos 2, pelo menos a minha esperança. Mais 3 elevado a 0. Quão bom seria se ele fizesse essas coisinhas aqui. Ou melhor, se tivesse um atalho para mim poder já colocar os expoentes assim, né? Rapidinho, tipo, tem pro 1, 2, 3, eu acho. Deixa eu ver aqui. Tu segurou o Alt GR aqui, bota um número, sei lá, uma letra, o W, por exemplo. Tu consegue botar o expoente 1, o 2, o 3 e só até o 3, tá? Já ajuda, né? Um atalhozinho que para esses 3 aí já dá uma ajuda, mas podia ter mais opções. Enfim, vamos voltar para cá e vamos seguir arrumando isso daqui, ver se vai ficar do jeito que eu preciso. Já tudo de uma vez só. Por quê? Por quê? Por quê? Eu me pergunto por quê. Eu me pergunto. Por que que tu não faz as coisas do jeito que eu preciso, cara? Tu tem que sarnear. Só fez o 3 elevado a 0. Agora ele foi. Vai saber por quê, né? Olha esse espaço. Olha que coisa troncha. Tá, ele já joga um espacinho. Já é alguma coisa, tá? É o enunciado aí. Menos 1. 1 quinto elevado a menos 3. Menos 2. Não, tem um menos aqui. Puta que pariu. É 2 elevado a menos 2. Por que botou entre parênteses? Então, mais 3 elevado a 0. Tá. Aqui eu vou ter que começar. Vou ter que copiar isso aqui e fazer algumas simplificações na raça mesmo. Então. Deu uma travada aqui, deu uma bugada, né? Tá, vamos lá. Primeira coisa, 3 elevado a 0, isso daqui é 1, tá? A gente sabe que é 1. Aqui já complicou um pouco. Isso daqui, vamos fazer por partes, tá? Não tem muito o que fazer. Ô, bodega ali. Pedaço de lixo. Vamos fazer isso aqui primeiro. Não se tem o que se fazeres, então faremos devagar. Espaço, dá um. Vamos lá, vamos resolver essa primeira coisa. Então eu tenho a menos 3. O que ele recomenda que a gente faça aqui se o expoente é negativo? E a base não tem nada, né? Começa a base aqui é 2, aqui é 1 quinto. Tá, então vamos resolver isso aqui. Vamos deixar com expoente positivo, isso é útil para alguma coisa? Para ver quanto é que vai dar essa jossa. Então isso aqui vai ser 1 dividido por a base, só que agora com expoente positivo. Então
Na verdade, eu posso copiar você. Eu posso copiar você. Eu já copiei, né? Então eu colo aqui. 1 dividido pela base. Só que o expoente agora vai ser positivo, tá? No teu caderno, eu sei que isso aqui vai ficar muito mais fácil de fazer, tá? Só que aqui a coisa não é uma brincadeira. E... dá um espaço. Pronto, foi. Tá aí. Então eu só reescrevi isso dessa forma aqui. Outra coisa. Isso aqui é igual a quem? Isso aqui é 1 dividido por 1 e aqui é 5 elevado ao cubo. É que é chato, né, cara? Essas questões aqui... Ô, porcaria. Vou quebrar minha mesa aqui, pô. Eu não sei se eu faço devagar, se eu faço rápido isso aqui, porque... Tá, vamos com calma. Vamos com calma. Temos todo o tempo do mundo para resolver essas questões. Aqui eu vou reescrever essa fração de outra forma, tá? Isso aqui é 1 dividido por 1 sobre 1, a parte de cima da fração. E por que tu vai fazer isso? Pra gente recair naquela regra que a gente já viu há muito tempo lá. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 1 dividido por essa porcaria de fração aqui. Não. Por você. Vê se ele copiou aqui. Copiou, beleza. Então, pega vocês, joga em fórmula aqui. Isso mesmo, exatamente, desse jeito. É desse jeito mesmo que eu gostaria que ficasse. É uma coisinha, né, cara? Sempre tem um problema. A vida é sempre isso, a vida é sempre um problema. Abre parênteses aqui e joga você pra cá pra dentro. Pronto. Tanto trabalho, mas é isso que importa, né? Essas questões aqui. Pronto, consegui arrumar. Então, ficou meio feio, mas é isso aí. Tu tem a parte de cima que é 1 dividido por 1. E isso está sendo dividido por 1 sobre 5, né? E elevado a menos 3 não, pô. Elevado ao cubo. Bonitinho. Então, só tô reescrevendo as coisas. Isso daqui é equivalente a essa parte aqui, ó. Não se engane, que também é equivalente a 1/5 elevado a menos 3. Por que eu vou usar essa? Porque essa é mais agradável de trabalhar. Então, primeira coisa, a gente vai botar um sinal de igual aqui e vai seguir trabalhando com essa. Primeira coisa que eu vou fazer é elevar isso aqui ao cubo. Então, a parte de baixo, isso aqui vai ficar 1, né? 1 elevado ao cubo é 1. E 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25 e 5 vezes 25 é 125. Então, no final das contas, isso aqui vai continuar sendo 1. E aqui embaixo vai ser 125. E esse cubo aqui vai-se embora. Porque quando eu gostaria de fazer as coisas fácil, rápido, não acontece. Eu me pergunto. 1 dividido por 125. Pronto. Eu me pergunto. Pronto, tá aí, foi-se. E pra que tudo isso? Pra que toda essa perda de tempo? Porque agora a gente sabe que isso daqui é a mesma coisa que 1 dividido por 1 vezes o inverso da fração de baixo, tá? Mantém a fração de cima do jeito que ela tá e multiplica pelo inverso da de baixo. Então, vai ser 125. Opa. 125 dividido por 1. Para que perder tanto tempo com essas coisas? Porque isso é importante para o futuro de vocês.
questões mais avançadas, tu vai usar essas mesmas técnicas aqui para simplificar, para facilitar a tua vida, as mesmíssimas coisas. Então eu saí, veja bem, eu saí de 1/5 elevado a menos 3 para isso daqui, ó. Continua sendo equivalente a 125. Só isso. Então, se a gente pegar você, vamos pegar a primeira, né? Ou tanto faz, acho que é a mesma coisa, eu só não vi. Vamos copiar. Cola aqui. Isso aqui é igual a 125. Só isso. E eu boto 124, né? Tá aí. Por quê? Porque aqui tu multiplica em cima, vai ser 125 vezes 1. Embaixo, 1 vezes 1 dá 1, né? Então a gente não precisa escrever 125 dividido por 1 quando não for conveniente, né? E nesse caso aqui não é só 125, tá aí. Então essa primeira parte tá aí a resposta. Para essa segunda parte aqui, 2 elevado a menos 2. Não sei porque ele botou entre parênteses esse 2 aí, porque é só o 2. Não sei, não me pergunte. Que eu não sei dizer a resposta. Como é que tu pode reescrever isso? De novo, faz 1 dividido por 2 elevado ao quadrado, né? Simples assim. 2 elevado ao quadrado. A única coisa que muda daí é o sinal aqui do expoente, que vai ficar positivo. De novo, a gente está usando a mesma regrinha que a gente viu lá atrás. Nada novo, nada muito complicado. E tá aí, reescrevemos desta forma. Isso daqui é equivalente a quem? É 1 dividido por 2 ao quadrado é 4. Então é isso, 1/4. Vamos deixar em forma de fração. Pronto. Então as três partes já estão organizadas. 125 vai ficar, para a gente entregar a resposta, 125 menos, lembra, olha lá o enunciado, não vai te esquecer, é isso daqui, tudo isso é 125, menos 2 elevado a menos 2, não sei porque selecionou as coisas, para de selecionar as coisas, porra. Ah, porque tá em fórmula, né, então isso aqui é tudo uma coisa só. Então é menos 2 elevado a menos 2, que a gente viu que é 2 elevado a menos 2 é 1/4, então menos 1/4, que eu vou botar do jeito mais fácil aqui, mais simples, isso mais 1, que é o que saiu de 3 elevado a 0, né? Esse aqui deu 1. Muito bem, então é só fazer essas somas aí, a gente tem que chegar na resposta. O que eu vou fazer aqui? Esse 1 aí, o problema é esse 4 dividindo, cara. Esse 4 dividindo. Ah, mas esse aqui é 0,25. Menos 0,25, 1/4. É, que legal pra ti, cara. Mas a gente tem que entregar a resposta sem estar passando por essas somas aí com número com vírgula. Tu quer fugir disso, tá? Então aqui esse 1 a gente vai escrever como sendo 4 dividido por 4. Lembra? Mesmo divisor, tu pode aí fazer agora essa soma ou essa subtração aqui. Então o que eu vou ficar? Vamos copiar aqui, vamos manter uma linha como referência. E eu fui falar das questões de física, né, que tava demorando. Começou aqui, tá? Então 4 menos 1, o divisor tu mantém e faz aqui, só a parte de cima. Menos 1 e 4, 4 menos 1 dá 3. Isso aqui vai ficar mais 3/4. 125 mais 3/4. Para poder fazer essa soma, eu vou... Pô, 25 não tem, 125 não tem o que fazer. 4 vezes qualquer coisa vai dar 120, não tem. Então vou multiplicar o 125 por 4 e dividir por 4 para ter o mesmo divisor. Sério mesmo que eu não copiei, porque eu precisava copiar.
Pronto, 125. Então, beleza. 125 vezes 4 dá o quê? Dá 500. Dividido por 4. Note que 500 dividido por 4 é a mesma coisa que 125. Então, eu reescrevi esse número de uma maneira diferente, mas continua sendo equivalente a 125, tá? 500 dividido por 4 vai dar a mesma coisa que isso aqui, ó, representa a mesma quantidade. E agora eu posso somar. Então, isso daqui é 503 sobre 4. Cara, deu uma coisa meio feia isso daí. Isso daí não tá com cara de eu ter acertado. Não tá mesmo. Mas vamos ver aqui. Até medo, cara. Acho que... Não, até que eu acertei. É isso. A mesma coisinha. Ele resolveu por partes. 5 ao cubo. Se tu for olhar pra regra, tu tem a base aqui embaixo. Então, elevado a menos 3. Não sei. Depois a gente vê isso daí. Pra sair direto 5 ao cubo aqui, né? Que é o 125. Isso daqui dá pra fazer tranquilo. 1/2 elevado ao quadrado. É isso aí. O importante é que a gente chegou na mesma resposta. E não tinha muito pra onde fugir pra resolver essa questão, né? O cara não ia ser tão inovador assim. Simplificar a expressão. Que bom, que bom. Simplificamos a expressão. 2 terços elevado a menos 1. A gente já viu que dá trabalho, mas dá pra fazer. Imagina as questões dessa parte. Eu contando que isso aqui ia ser rápido. Falando, nossa, essa parte vai ser uma brincadeira. 2 ao cubo. 2 ao cubo não. 2 dividido por... Poxa vida, cara. Fala uma coisa e escreve outra. 2 terços. É isso. Menos 1. Elevado a menos 1. É menos 1 mesmo, hein? Porra. Poxa vida, pensa numa coisa bela. 2 terços a menos 1. Obrigado por ter arrumado. Fico feliz. Mais 4 elevado a menos 1. Mais 4 elevado a menos 1. Que beleza. Que dia hoje, hein? Para adicionar essas coisinhas aqui. Não faz assim. Não, ô meu bem, não faz assim. Que tu tá tendo problema? O que tu não entendeu ainda? O espaço. Desculpa, foi isso. Pronto, olha só, a gente vai aprendendo com o tempo. Menos 1/4 elevado a 0. Menos 1/4. Nessa parte vai se embora rápido, né? 1/4 elevado a 0. Então não pode ter o espaço, senão ele não entende o que tem que fazer. O pobrezinho, ele não compreende. Pronto, tá aí. Tá aí, estamos aí. Então, primeira coisa, isso aqui vai dar 1, né? Tá elevado a 0, não importa o que tiver aqui dentro, vai ser 1. 4 elevado a menos 1, a gente escreve a base. Agora esse outro corno aqui que vai dar trabalho. Isso aqui vai ser 1 sobre 4. 1/4, esse 4 elevado a menos 1 aqui. Isso aqui dá 1/4, isso aqui dá 1. Vai mudar muito pouca coisa da questão anterior, né? Das sominhas aí. Agora esse aqui vai ser a criança, hein? Vamos copiar você e vamos começar a fazer, né? Porque aquela coisa, a gente ficar olhando para as coisas não vai mudar nada.
não vai ajudar em coisa nenhuma. Eu reescrevo isso como sendo a base 1 dividido por essa coisa. Então a gente já vai adiantar o nosso processo aí. É 1 dividido pela base, tá? E aí troca o sinal do expoente ali. Só que esse 1 eu já vou tomar a liberdade de fazer como 1 dividido por 1, que é a parte de cima da nossa fração. E a parte de baixo é a base. A gente vai copiar, que é 2/3. É só isso, é 2/3. Elevado a 1 é 2/3. Então, grandes coisas. Pronto, só isso. Tá? Só a liberdade que eu vou tomar é escrever, em vez de escrever 1 dividido pela base, eu vou escrever 1 sobre 1 para a gente cair naquele caso da fração lá. E eu não estou cometendo crime nenhum, tá? Isso aqui é 1 dividido por 1. E daí tem a outra fração embaixo, que é só os 2/3 ali que saiu. E o que isso dá? Isso dá que vai ser 1 sobre 1, né? Obviamente, vezes isso daí, o inverso da segunda fração, né? E entenda por segunda fração a parte de baixo, o divisor. Então, mantém a primeira do jeito que está, não altera nada, e multiplica pelo inverso da segunda, regrinha que a gente já vem usando há muito tempo. Então, isso aqui vai ser 3 meios, né? O 3 estava na sombra, agora ele vai para o sol, e o 2 estava no sol, vai para a sombra. Se tu quiser pensar dessa forma, boba, mas talvez ajude em algum canto aí. Então é isso. A resposta para essa coisa aqui é a solução dessa fração. E aqui, como tu pode ver, é 3 meios, tá? 3 dividido por 2 mesmo. Não tem mais nada. Vamos copiar você, só esse pedacinho. E é isso. Então, eu poderia fazer melhor, né? Eu vou copiar você. Se tiver espaço, né? Se tiver espaço, eu copio. Isso aqui é igual a quem? A 3 meios. Exatamente, só isso. Então, deixar bem explícito isso. E tendo dito essa coisa, agora a gente vai resolver as continhas aqui. Bom, vou copiar você, vou me dar o luxo de copiar e colocar aqui embaixo. Primeira parte é essa, 3 meios. E vamos olhar o enunciado aqui. Então, isso aqui é 3 meios mais 4 elevado a menos 1 é 1 dividido por 4. Aí tu só inverte o sinal do expoente. 4 elevado a 1, que é 4. Então, a segunda fração é menos, né? Não, é mais. Eu já ia copiar errado. Mais 1 sobre... bodega. 1 sobre a fração. Que nesse caso é só o 4, né? Mais 1/4. Muito bem. Menos 1, né? Porque aqui é 1/4. É menos 1/4 elevado a 0, que é 1. Então vai dar menos 1. Nossa, coisa feia fica, né? Seleciona esses caixas assim, fica esses pedaços bem feio. Mas não tem problema. Então menos 1. Só que esse 1 eu já vou me dar o luxo de escrever ele como sendo 4 dividido por 4. Ele não apaga, né? Ele é um bocó mesmo. 4 sobre 4. Que todo mundo concorda que é 1, né? Então, o que isso aqui vai ser? O único problema aqui para fazer essas somas é que o aqui está sendo dividido por 2, né? Então, para mim ajustar isso daí, eu sei que eu sigo botando sinal de igual aqui, respondo aqui na frente. Eu não sei, sou muito indeciso. Então, para resolver esse problema, eu vou multiplicar essa primeira fração aqui por 2 e vou dividir por 2. Então, 2 vezes 3 dá 6 e 2 vezes 2 dá 4. Mesmo divisor para todos, basta fazer a parte de... eu já ia copiar tudo ali, né?
basta fazer as somas e coisas na parte de cima e mantém o divisor sendo o mesmo, que vai ser o 4, né? Então o que vai dar na parte de cima? 6 mais 1 dá 7, menos 4 dá 3. É isso, 3/4 é a resposta para essa questão aí. Para todo esse tendel aqui. Tá vendo? Faça por partes, faça devagarinho. No teu caderno, essas coisas que eu tô sofrendo aqui para representar essas frações, tu vai fazer tão rápido. Vai ser tão básico, um negócio bobo assim que eu só tô tendo todo esse trabalho aí só porque sim, né? Então, é isso. É 3/4 a resposta. Se eu copiar isso daqui, colar aqui embaixo, deixar explícitos, né? Tá aí. 3/4. Vamos ver se é verdade. Essa é a 9. É exatamente. Bom, pelo menos isso, né? Pelo menos a gente chegou na resposta. É triste quando a gente não consegue. Vamos para a próxima. Quantidade de exemplo aí. Tá vendo isso? Pelo menos é isso, né? Esse livro ele é bom por isso. Ele tem um monte de exemplo. Um monte. Mas esse é o exemplo 4, né? Exemplo 4. Deixa eu só olhar a hora aqui, porque eu tenho passado um pouco da hora nos últimos vídeos ali. Tá? 00:37. Eu nem sei que hora eu comecei. Quase 11 horas da noite, eu acho. Então dá pra ir até a 1. Vamos resolver o exemplo 4 aqui, depois a gente negocia o que dá pra fazer no final. Simplificando a expressão com expoentes. O que vai mudar agora? Tem um produto aqui dentro. A base. Ai, não é a mesma. Ui. Ai, senti agora. Tá? E ele ainda continua querendo a resposta com expoente positivo. Tá, vamos devagar, né? Última questão. Essas questões aqui me arrebentaram, hein, pô. Achei que ia ser muito mais tranquilo. Y elevado ao cubo vezes, aqui eu vou ter que deixar um espaço, tá? W elevado à 10ª potência, pra coisa entender o que ele tem que fazer. Isso é a parte de cima da nossa fração. Isso aqui tudo tá elevado. Tá, vamos escrever o que tá dentro aqui. Y elevado à 5ª, W à 4ª. Nossa, coisa feia, hein? Y elevado, não, rapaz, elevado à 5ª potência, W elevado à 4ª potência. Só que tudo isso, além de tudo, temos ainda mais isso daqui. Isso tá elevado a -1. Fantástico. Agora, se ele conseguir escrever tudo isso daqui do jeito que eu preciso, vai ser ótimo. Vamos ver se ele consegue. Se ele entende o que tem que fazer. Entendeu perfeitamente. Copiou e tá aqui. Y elevado ao cubo. W elevado à 10ª potência. Y à 5ª e W à 4ª. Y à 5ª e -1. Vamos com calma. Vamos com calma. Primeira coisa, a gente tem multiplicação e a gente tem divisão. O que tu pode fazer aqui? Primeira coisa que tu pode fazer livremente é a divisão do y aqui, y sobre y elevado ao cubo dividido por y elevado à 5ª vezes w sobre 10 sobre W sobre 4. W elevado à 10ª potência sobre W elevado à 4ª potência. Tu pode fazer isso e é o que a gente vai fazer já de começo. Então, vamos reescrever isso daqui de uma maneira mais conveniente pra gente, respeitando as regras, tá?
primeira coisa, isso aqui está elevado a menos 1. Então vou ter que fazer, não adianta, né? O maior trabalho aqui não é nem responder essas questões, é escrever para aparecer na tela do jeito certo para vocês, né? Então eu posso olhar para isso aqui como sendo y ao cubo dividido por y à quinta? Posso. Abre aqui. É a parte de cima da fração. Y elevado ao cubo dividido por y elevado à quinta potência. Elevado à quinta. Tá? Essa é a primeira parte. Bota aqui, faz vezes. Agora a segunda. W na décima, né? W elevado à décima dividido por W elevado à quarta potência. Acho que é isso. Vamos lá. Vamos juntar tudo. Vamos pedir para ele jogar como fórmulas. Vamos ver se ele entendeu o que precisa fazer. Entendeu, tá? Então, olha bem, presta bem atenção nisso. Eu posso, eu quero e eu posso e eu faço. Olhar para essa divisão desse jeito e reescrever ela assim. Não tem problema nenhum tu primeiro fazer essa divisão dos y aqui e multiplicar esse resultado por essa divisão dos w's. Tu pode fazer isso. Ah, eu não acredito em você. O que eu recomendo que tu faça? Escolhe 4 valores, por exemplo, 2, 3, 4 e 5. Aí na parte de cima da tua fração, tu faz 2 vezes 3, na parte de baixo, 4 vezes 5. Tá? Valor aleatório que eu peguei aqui, nem tão aleatório assim, mas... Aí tu faz essa conta. Primeiro tu faz 2 vezes 3, isso aí vai dar 6, certo? E na parte de baixo, tu vai fazer 4 vezes 5, que dá 20. Então vai ficar 6 dividido por 20. Essa é a tua fração, tua resposta, 6 sobre 20. Depois tu faz assim, tu faz 2 dividido por 4, multiplica isso por 3 dividido por 5 e vê se dá a mesma coisa. Tem que dar a mesma coisa. Então tanto faz a ordem que tu escolheu para resolver essas questões aqui, tá? Então a gente já sabendo disso, sabendo que tu tem essa liberdade quando tu tá tratando de uma multiplicação, tu tem uma fração ali, tu já tem uma liberdade maior para fazer, para escolher como é que tu vai fazer as contas. O que tu vai fazer primeiro? Então já sabemos disso, vamos lá. Escolhemos isso daqui. Vamos fazer primeiro y ao cubo dividido por y na quinta potência. Vamos copiar, agora aí dá para copiar, né? A gente copia esse pedacinho, vai ficar mais fácil. E resolvemos isso primeiro. Vamos só por partes, né? Não tem o que fazer, tem que ir com calma aqui. Então, aqui tu mantém a base, né? A mesma base, y ao cubo. Isso aqui tu vai ficar com y elevado a 3 menos 5, né? Tu faz o de cima, menos o expoente da parte de cima da fração, menos o expoente da parte de baixo. Então vai ficar 3 menos 5. Vamos só organizar isso aqui. Dar um espaço. E aqui eu não vou poder botar muitas linhas, senão vai encher demais, né? Então, ou talvez eu deva deixar, vamos deixar quieto. Senão vai acelerar muito esse trabalho aí. Então 3 menos 5 vai dar o quê? Vai dar menos 2, né? 3 menos 5, menos 2. E isso é o que resultou da divisão desses dois valores aqui. Y elevado a menos 2. Que tu não quer expoente negativo, né? Mas por enquanto, cara, porque olha, tu ainda vai ter que levar a menos 1. Deixa assim, deixa do jeito que tá. Deixa desse jeito quieto aí, não mexe. Vamos fazer a outra parte primeiro para depois ver o que dá pra gente fazer aqui. Então copia você, esse W, né? Vamos responder essa parte agora.
www. Bom, é a mesma base, então vai ficar w elevado a quem? A subtração dos expoentes. Tu vai ter o 10, que está na parte de cima, menos o 4. E eu estou escrevendo tudo isso, não estou fazendo tão rápido ainda, porque tu precisa guardar a regra na cabeça, não adianta. Então a gente escreve devagarinho, por enquanto. Então, o que vai resultar disso daqui? O que eu vou ter? Eu vou ter que 10 menos 4 é 6. Precisamente 6. Então, eu encontrei para y ao cubo dividido por y à quinta, y na menos 2, né, elevado a menos 2, e para o w elevado a décima dividido por w elevado a quarta, eu encontrei w elevado a sexta potência. Então a gente vai pegar esses dois resultados aqui. Lembra que é uma multiplicação? Então tu faz isso e multiplica pelo resultado que tu obter nesse outro pedaço aqui. É o que a gente vai fazer agora. Então é o que a gente vai fazer, pô. Escreve aqui. Tudo isso está elevado a menos 1. Não te esquece que o problema ainda não acabou. Tá? Tá longe de acabar. Então, tudo elevado a menos 1. Mas esse tudo é o quê? Esse tudo é y elevado a menos 2 vezes w elevado à sexta potência. É isso aí. Esse é o tudo. O que a gente ficou agora? Chegamos aonde? Não sei, vamos ver. Chegamos nisso daqui, ó. Então, y a menos 2 vezes w na sexta potência. Não te esquece, tá? Que a gente partiu dessa coisa aqui. A gente modificou ela um pouquinho. Porque a gente pode fazer isso, tem essa liberdade. A gente resolveu as partes aqui. E agora a gente volta de novo para dentro aqui, né? Porque tudo isso ainda está elevado a menos 1. E ele não quer como resposta expoente com valor negativo. Ah, mas tu deixou o menos 2. Deixa quieto. Porque isso aqui já ia virar uma fração. Isso aqui ia virar 1 dividido por y ao quadrado. Deixa quieto. Tu ainda vai ter que meter fração aqui. Tu vai ter que fazer um monte de coisa. Tá, calma. Então agora, qual é que é a regrinha que ele manda, que ele recomenda que a gente faça? É isso daqui, né? Elevado a menos 1. Então é 1. Vai ser 1 dividido por isso tudo aí. 1 dividido por y na menos 2, w na 6, tá? Que tu copia essa base aqui e ela vai ficar na parte de baixo da fração. Então tá, né? Aquela coisa, então. Então se eu tenho que fazer isso, eu faço, tá? Então vai ser 1, y na menos 2 vezes w na 6. Mais alguma coisa? Bom, agora que eu já resolvi, já me livrei desse menos 1, não tem o que fazer. Esse y na menos 2 aqui vai dar o quê? Vamos... Isso aqui, de novo, é 1 sobre... Vai ser 1 dividido por y ao quadrado, né? Ah, não faz isso. Por y elevado ao quadrado. Botou t, né, esse corno. É isso, então eu só reescrevi. Pera aí, só organizar aqui. Esse tendel. Tá aí, ó. Y na menos 2 elevado a menos 2 é 1 sobre y elevado ao quadrado. A gente só está reutilizando as regras que a gente já viu. E aqui a minha fração, a minha resposta para essa primeira coisa é aquilo ali. Então, para essa primeira aqui. Vamos colocar você aqui e vamos apresentar a resposta. Então, isso aqui é igual a essa coisinha aqui. Só que, olha só,
gente caiu de novo naquele problema, né? Essa resposta ela não tá agradável, cara. Tu tem 1 dividido por todo esse treco aqui. Tu não quer uma coisa dessas, né? Tu não quer. Então a gente vai ter que reorganizar isso aqui. Isso aqui tá feio. Isso aqui não é uma resposta adequada. Não tá pronto ainda. Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer essa multiplicação, tá? Esse w elevado à sexta potência está sendo dividido por 1. Então, isso aqui fica 1 vezes w elevado à sexta e y ao quadrado vezes 1. Então, a fração no final é w à sexta e y ao quadrado. Então, vamos igualar isso. E, de novo, eu vou tomar a liberdade de escrever a parte de cima da minha fração, esse 1 aqui, como sendo 1 dividido por 1. Tá? Então, eu tenho uma fração, eu quero que tenha uma fração em cima sendo dividida por outra para a gente cair naquela regrinha e tudo mais. Porque esse 1 está sendo dividido por tudo isso aqui que está embaixo. Tudo. Né? Por 1 sobre y ao quadrado. Então, no final das contas, é uma fração sobre outra. É o melhor jeito de tu ver as coisas. Então, isso aqui mantém a primeira fração, tá? Mantém a primeira, que é 1 sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda. Bom, o que é a segunda fração? É w sobre 6 dividido por y ao quadrado, se tu fizer essa multiplicação aqui, e é o que eu vou fazer. Então, o w sobre 6 está na parte de cima, ele vai ficar embaixo, e o y ao quadrado vai ficar em cima. Y ao quadrado na parte de cima. Opa. Pronto, dividido por w. Por w eu disse elevado à sexta potência. Então é isso aqui, rearranjando, reescrevendo essas equações, vem pra cá, a gente vem cair nisso daqui, y ao quadrado dividido por w elevado à sexta potência. Então eu sei que tá aqui tá até que mais ou menos, né? Essa multiplicação aí. Que eu teria que botar entre parênteses para conseguir deixar sobre 1 aqui. Mas enfim. Tá? A gente já fez essas questões. Eu espero que aqui tu já tenha compreendido bem qual é que é o meu estilo para resolver as coisas da maneira mais simples. Então, no final das contas, a minha resposta, esse 1 sobre 1 aqui, é só para te auxiliar, tu lembrar da regrinha. Mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então aqui eu vou escrever, eu ver se vai. Foi, pronto. Tá? 1 sobre 1. Então mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Que aqui a segunda fração aqui é w sobre 6. Bom, eu já falei, estou me repetindo demais, né? Então agora sim, a minha resposta da maneira mais mais simplificada possível, vamos dizer assim, vai ser o que? Coloca aqui isso igual a y ao quadrado sobre w sobre 6. Aqui eu sei, parece tosco, tá? Se tu chegou até aqui no vídeo, parabéns. Não sei como é que tu conseguiu. Mas aqui parece difícil, mas no caderno isso aqui é trivial de fazer. Isso aqui tu faz com uma facilidade gigantesca. Essas simplificações é rápido. Você tem que fazer alguma conta, alguma divisãozinha, tu faz rapidinho, sabe? Na tela aqui fica difícil, mas no caderno é muito tranquilo. Tô fazendo aqui para você ver o passo a passo, aí faz no teu caderno devagarinho. Eu não tinha isso na época que eu comecei, acho que a estudar, né? Bom, também nem sei se existia luz naquela época, acho que não, eu não lembro mais também, faz muito tempo. Mas não tinha toda essa comodidade de alguém resolvendo todas as questões de um livro e tal. Então você pega lá, escreve no teu caderno para te não... Se tu tá tendo dificuldade com frações, se tu ainda tá tendo dificuldade com frações, cara, volta nos vídeos lá. Porque tu precisa entender isso daqui, tu precisa achar a coisa mais comum do mundo, trabalhar com elas, tá? E manipular e tudo mais. Isso aqui não é uma coisa difícil, é só uma coisa que tu tem que praticar muito. Só isso, não é questão de dificuldade, é prática. Então a nossa resposta, y
ao quadrado sobre W elevado à sexta potência. Ou é, é melhor essa daqui, mais simples, mais organizadinha, menos símbolos do que essa. Essa resposta está mais adequada. E aí temos questões para praticar. A gente vai fazer isso daqui hoje? Não, né? Eu acho que não. Não tem muito porquê. Vamos deixar para o próximo vídeo. A gente faz essa 10 aí e segue fazendo os exercícios. Só por curiosidade, quanto mais de assunto a gente tem antes de cair nos exercícios, não é muita coisa. Não, nada muito complicado. Nossa. Uhum. E questões. Que quantidade de questões. Eu vi que tinha cento e poucas, e não mente pra mim. Tá, isso aqui já é grupo de atividade. Mas dessa parte tem 114 questões. X elevado a 2a menos 2. É. Questões mais comuns. Não, 114 não, 116 questões. Essa parte vai ser complicada, tá? E depois que a gente passa por esses exercícios, o que a gente vai ter? Depois, nossa, ainda tem. Ah, ele tem um reforçozinho ali. Seção 1 ponto. Nossa, vamos pegar vamos pegar uma quantidade de exercício fenomenal. Fenomenal. Porra, eu não vou terminar isso aqui esse ano, cara. Teste. Nossa. Equações lineares de duas variáveis e funções. Ótimo. É isso aqui que a gente quer. Aonde a gente quer chegar nisso aqui. Funções é só o que a gente quer ver, tá? O resto é... Mas tudo bem, a gente vai ter que passar por uma extensa quantidade de exercícios antes de chegar em funções. Mas tudo bem, né? Tudo bem, eu acho. Então tá. Então nos próximos vídeos aí a gente vai só resolver exercícios. Então muito obrigado pela sua companhia e a gente se encontra em qualquer canto e pela internet.